convido você a abrir a palavra do Senhor agora em Hebreus, capítulo 10. Nós temos estudado aí a carta aos Hebreus e começamos a perícope que vai do capítulo 10, do verso 19 até o 39. E hoje eu convido você a ler comigo, ou relembrar comigo, dos versos 19 até o verso 23. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 23. Apesar de estarmos estudando aí na sequência, depois chegaremos então até o final da perícope, que vai até o verso 39. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, as Sagradas Escrituras, em Hebreus, capítulo 10, verso 19, até o verso 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oremos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, nesse culto que lhe estamos prestando a Ti, para que o Senhor, na Tua graça, misericórdia e bondade, estenda a Tua mão e nos toque, para que Teu Santo Espírito nos edifique, nos ilumine, para compreendermos a Tua palavra, ó Deus, e mais que isso, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Pai, o Senhor sabe que muitas vezes nosso coração está cheio de tribulações, de pesares e preocupações, mas nesse instante que Teu Santo Espírito venha nos trazer alento, paz, tranquilidade, para focarmos tão somente na Tua palavra e no ensino que o Senhor tem para nós. Cientes de que na Tua bondade e misericórdia, todas as outras coisas o Senhor estará cuidando. E no tempo e do jeito do Senhor, o Senhor estará agindo. Portanto, nos abençoe, ó Pai, e use-me, apesar de mim mesmo, para que eu possa falar ao coração dos meus irmãos e minhas irmãs e que o Senhor possa dirigir as minhas palavras de modo que o Teu nome seja exaltado e glorificado para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Nós já temos estudado um pouco, você que tem acompanhado comigo, nós temos visto que o autor aos Hebreus tem por objetivo exaltar a supremacia de Jesus. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem eterna do sacerdócio de Melquisedeque. Por seu sacrifício vicário, único e perfeito, definitivamente Jesus nos justificou e nos reconciliou com Deus, o Pai. Nós temos visto que o autor da carta aos Hebreus mostra que pelo sangue de Cristo, pelo seu sangue, nós temos acesso ao Santo dos Santos celestial. Portanto, lavados e remidos, nós somos constituídos reinos e sacerdotes, como nós vimos semana passada. E agora, com intrepidez, podemos então entrar na presença de Deus, conforme nós vemos aqui no início de Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 21. Como sabemos, irmãos, o propósito da carta é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a perseverança. Deixa só o Rafinha aqui resolver o problema dele. Um dia ele vai ser diácono. Amém? Né, Drico? Um dia ele vai ser diácono. Aí ele vai saber como é. Não fique em paz, irmão. Os meus subiam no púlpito. E os diáconos me agora. A Clarissa, coitada, com 2 mãos e 3 filhos, não dava conta. Sempre um fugia. Fique em paz.
Voltando aqui, irmãos. Como nós sabemos, então, o propósito da carta é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a perseverança. Uma perseverança até o fim, por conta justamente daquilo que Cristo fez por nós. Aqui no texto que nós lemos, no verso 23, é o que vamos trabalhar hoje, ele vai usar essa ideia da perseverança na expressão sem... O que está escrito aí? Sem vacilar. Que a gente guarde firmemente a confissão da esperança sem vacilar. Essa é a expressão sinônimo para a ideia de, olha, com perseverança. Guarde a sua confissão da esperança, a confissão da esperança e com perseverança. Nós somos então direcionados a afirmar aqui as nossas convicções apesar dos problemas. A gente ainda vai estudar, mas aqui no capítulo 10, de um modo mais específico, do verso 26 ao 39, ele vai citar, inclusive, que esses irmãos destinatários da carta, eles haviam padecido todas as sortes de perseguições e tribulações. Até os bens deles haviam sido retirados. Mas eles eram chamados para continuarem firmes, perseverantes, independente disso. Somos direcionados, portanto, a afirmar as nossas convicções de tal modo que, apesar das tribulações, das ameaças, perseguições, aflições, desânimos, erros doutrinários que a igreja está sujeita, religiosidade vazia de muitos e até mesmo a morte, o martírio, por seguir a Cristo, não nos conduzisse a desviar da fé. Daquilo que o autor aos Hebreus chama das verdades ouvidas. Não nos afastemos do Deus vivo. Não desprezemos o sacerdócio de Cristo. E também o congregar, que é o que ele vai trabalhar também aqui nessa perícope. Olhando agora no capítulo 10, nessa perícope que já iniciamos aí semana passada, como consequência natural do fato de Cristo ser superior a tudo e a sua obra igualmente, ele nos fala sobre os 7 benefícios da obra de Cristo para os eleitos, para os justificados, para aqueles que foram chamados e aqueles que estão sendo santificados dia a dia. Nós já vimos qual é o primeiro benefício. É óbvio que você poderia dizer, pastor, mas ele não está falando de benefício aqui, ele está fazendo algumas exigências, ele está dando algumas ordens. Mas você pode encarar essas ordens como simplesmente uma grande responsabilidade ou, conforme eu estou propondo para você, como um grande benefício. Quando ele diz, aproximemo-nos, é uma ordem, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o fato de podermos nos achegar a Deus é um grande benefício. E agora, ele vai nos apresentar esse segundo benefício, também com uma ordem, com uma exigência. Guardemos firme a confissão da esperança. Só que isso, apesar de ser mais uma ordem, mais uma exigência, no fundo, é mais um benefício. Então vamos relembrar aqui. Já tratamos do primeiro benefício e depois nós vamos continuar nos próximos sermões, se o Senhor assim permitir. O primeiro benefício que nós pontuamos semana passada foi que a obra de Cristo garante a nós o livre acesso ao Pai. Jesus abriu esse novo e vivo caminho por seu sacrifício, nos dando o livre acesso ao Pai. É isso que diz os versos iniciais e, de um modo especial, o verso 22. Em Cristo, nosso grande sumo sacerdote, fomos feitos um reino de sacerdotes. Como diz lá Apocalipse 1:5, 1 Pedro 2:9. E como sacerdotes agora dessa ordem superior, nós somos purificados pelo próprio Deus com a aspersão do sangue de Cristo. Diferente do sacerdócio levítico, que era purificado com a aspersão do sangue de animais. E justamente porque aspergidos no sangue de Cristo, como diz lá em Pedro, no início da carta de Pedro, nós temos agora esse livre acesso a Deus como sacerdotes para buscá-lo, para adorá-lo e para servi-lo. Esse é o nosso primeiro benefício. Hoje, nós vamos trabalhar o segundo benefício. E como eu disse, está aí no verso de número 23. Guardemos firme. E guardemos firme o quê? A
confissão da esperança. Esse é o segundo benefício. Nós temos o privilégio de confessar que temos uma esperança. De que não somos um povo sem Deus nesse mundo. Nós temos o privilégio de pregar a Cristo, como nós cantamos. Nós temos o privilégio de dar a razão da nossa esperança e de que a obra de Cristo é a garantia de que eu posso viver nesse mundo caído, atribulado, ciente de que a esperança que Deus me deu é verdadeira. Por isso eu preciso guardar essa confissão da esperança de um modo firme, sem vacilar. Se o dia que você perder a esperança da obra de Cristo, não te resta mais nada. Porque enquanto nós vivemos esse mundo na perspectiva de que não há ressurreição, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo de fato não ressuscitou, nós não temos mais esperança. E se não temos esperança, então nós estamos perdidos. Os nossos pecados não foram perdoados, a nossa situação de Deus continua ainda em júdice e, consequentemente, só nos resta a condenação. Por isso, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Esse é um privilégio, irmãos, é um benefício que somente aqueles que estão em Cristo têm. Saber que mesmo diante de todas as situações adversas da vida, de todas as tempestades e situações adversas que batem à nossa porta, mesmo assim, estamos firmados numa certa esperança que não pode falhar. E nós vamos ver que ela não pode falhar, porque quem fez a promessa é o que diz o finalzinho do verso. Porque quem fez a promessa é fiel. Jesus abriu o novo e vivo caminho por seu sacrifício, nos dando livre acesso ao Pai para adorá-lo e também para proclamar das suas virtudes. Veja rapidamente, marque aqui Hebreus comigo. Viria algumas páginas aí para frente, no registro do Novo Testamento. Nós nos encontramos aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. O verso 5 vai nos dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o que mesmo? Sacerdócio santo, com a finalidade de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então cabe a nós, como sacerdotes, com a finalidade de oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus. E o verso 9 vai nos dizer que nós temos uma outra finalidade, ainda como sacerdócio real. Ele diz no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, ou propriedade exclusiva de Deus, com outra finalidade, a fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdote, eu tenho o objetivo, a finalidade de oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus, e tem como finalidade o proclamar das virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em Cristo, nós fomos chamados para adorá-lo, apresentar esse sacrifício espiritual agradável, e para proclamar das suas virtudes, que é sintetizado na expressão adorar e servir. Nós já falamos em outro momento que todos nós, irmãos, adoramos e servimos alguma coisa. Se não adoramos e servimos ao Deus eterno, Deus Criador, o qual é bendito eternamente, amém, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 25, nós adoramos outras coisas. A nós mesmos, a ídolos, ao materialismo,
qualquer outra coisa. Mas nós fomos constituídos sacerdotes em Cristo, não para adorar qualquer coisa, mas para adorar a Deus, apresentando a Ele um sacrifício espiritual agradável. E para proclamar, como sacerdote, é minha tarefa abrir a minha boca e instruir as pessoas. Isso não é a tarefa só do pastor, é tarefa sua como sacerdote em Cristo. Confessar, proclamar, testemunhar a respeito da esperança que temos em Cristo, além de um dever, é um grande benefício, é um grande privilégio. Vejamos alguns textos comigo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Versos 16 e 17, Paulo reconhecendo aqui essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo esse grande benefício ou privilégio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Irmãos, confessar a respeito da nossa esperança, proclamar a respeito dela, testemunhar a respeito dela, é uma obrigação, pesa sobre nós. Por isso nós vimos lá em Mateus, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 28, que devemos confessar Cristo diante dos homens, para que Ele possa confessar a respeito de nós diante de Deus. E que Ele nos, sob a sua autoridade, nos designou para que fôssemos com o objetivo único de fazer discípulos. Fazendo com que esses entram em aliança com Deus e aprendam tudo aquilo que o Senhor mesmo nos deu, enquanto o próprio Senhor Jesus promete que estaria conosco nessa tarefa até o fim. Voltando para Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro 5, verso 14 em diante, ele vai dizer assim: perdão, irmãos, acho que é segunda. Não, primeira mesmo. Eu que abri errado aqui. Não, segunda. É isso? Não, primeira. Acho que eu digitei errado. Mas é a ideia. Deixa eu ver se é antes aqui. Na verdade é o início. É de 1 a 4. 1 de Pedro 5, de 1 a 4, e não 14. Diz assim: os deveres do ministério, esse é o título que deram. Rogo-vos, irmãos, ou rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu também, ou eu presbítero com eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, coparticipante da glória que há de ser revelada, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por só de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Da mesma forma que Paulo apresenta a ideia de que é uma obrigação, aqui Pedro vai nos dizer que deve ser espontâneo. Tem que ser voluntário. Mesmo que pesa sobre nós a responsabilidade de pregar a Cristo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo, falando mais diretamente aos líderes da igreja, diz: faça isso espontaneamente. Atos, capítulo 1, um verso que temos a promessa do Senhor a respeito da descida do Espírito Santo, nós vemos que recebemos o Espírito Santo com uma finalidade bastante clara. Ele diz assim, Atos, capítulo 1, verso 8:
que recebereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos o poder, a autoridade do Espírito Santo para testemunhar. Alguém já disse que a palavra aqui é martirel, né? De martírio. Esse testemunhar está relacionado, inclusive, à tarefa de falar de Cristo, mesmo correndo risco de vida. Essa é a ideia. Vejamos ainda Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, verso 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. A confissão da nossa esperança, irmãos, ela é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio, por isso eu faço espontaneamente. E eu faço isso diante de qualquer pessoa. Eu posso ser um escravo que fora levado diante do governador, mas sob a autoridade de Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, independente da minha condição, eu posso chegar para o governador sem medo do que eu vou dizer, porque o Espírito Santo é mesmo que vai conduzir, e proclamar a confissão da minha esperança. Eu vou falar de Jesus para ele, é o meu chefe. Qual que é o problema? É o CEO da minha empresa. Qual que é o problema? Se ele não crer em Cristo, ele vai para o inferno, meu amigo. A condição social dele não garante o céu, mas a fé no Salvador. Por isso, eu preciso confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, o meu Salvador. Independente se é rei, se é autoridade. 1 Timóteo. Capítulo 6. Verso 12. Paulo faz um apelo a Timóteo e diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui lembra que o próprio Cristo, diante das autoridades, fez a boa confissão e que nós assim devemos fazer até que morramos ou que Cristo volte. Apocalipse, capítulo 2, verso 13, um texto mais conhecido, vai nos falar justamente sobre o permanecer firme aí. Verso 2, capítulo 2, verso 13 diz, aqui a respeito de Antipas: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pastor, mas eu não posso falar de Jesus lá, porque lá só tem ímpio. É que o senhor não sabe, lá onde eu trabalho, Satanás habita.
Então é lá que você tem que falar de Jesus. É que o senhor não conhece a minha patroa. É a figura feminina do cão. É lá que você vai proclamar Cristo. Seja diante dos reis, das autoridades, ou como diz em Marcos, a toda criatura. Seja num lugar onde todo mundo é amável, querido, lindo, maravilhoso e cheiroso. Ou seja no lugar onde Satanás habita. É ali que você vai ser a testemunha, é ali que você vai ser o fiel, é ali que você vai guardar a confissão da sua esperança e vai proclamar que só há salvação em Cristo Jesus, pois nenhum outro nome importa que os homens sejam salvos a não ser em Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? É disso que está faltando para os discípulos de Cristo hoje. Nós olhamos para Hebreus capítulo 10 e diz lá, guarde firme a vossa confissão. Você guarda, como se você estivesse protegendo e não fala isso para ninguém. Mas a expressão ali é justamente para você proclamar, como Cristo disse, proclamar dos eirados, ou como cantamos aqui na tradução livre daquela música, proclame das montanhas. Leve Cristo às ruas, fale para onde quer que onde você esteja. Diante de qualquer pessoa, não importa a posição que ela tenha, seja mais autoridade, ou seja o homem mais desprezível, só existe salvação, tanto para a maior autoridade, para o homem mais desprezível da sociedade, através do nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, e por isso temos que proclamar. O benefício de Cristo aos justificados, irmãos, é a possibilidade, o privilégio, o benefício e a ordem de confessar a respeito da nossa esperança. A obra de Jesus Cristo ela é completa. Nele nós temos a expressão exata de Deus, como Hebreus capítulo 1:3 nos diz. Ele é a palavra encarnada, como João capítulo 1, verso 1 também nos afirma. Dele nós ouvimos a verdade, pois ele é a verdade. E nos cabe anunciar a sua palavra a todos. Como Marcos 16:15 diz, pregai a toda criatura. Como fizeram os primeiros discípulos, que saíram anunciando e os sinais de Deus seguiam confirmando a palavra. E como fizeram os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, lá em Atos, que mesmo sob perseguição, Atos 8:4 diz, entre mentes os que foram dispersos, iam pregando o evangelho, por onde fossem, cidade em cidade, de vila em vila, ou como o livro de Atos nos expressa, de praça em praça, de casa em casa. Eles tinham a intenção diária de proclamar, de pregar a Cristo, por onde quer que eles passassem. Esta era a intenção dos primeiros discípulos, e deve ser a nossa. Guardar firme a confissão da esperança, com perseverança, sabendo que a razão da nossa esperança está no fato da promessa daquele que é fiel. Proclamar a nossa confissão da esperança, irmãos, é demonstrar fé na obra de Deus em nosso favor. E é demonstrar a nossa perseverança nessa fé. Calvino, quando trata desse texto, ele diz que o autor aos Hebreus exige uma confissão, visto que a genuína fé é demonstrada diante dos homens pela obediência a Cristo. E isso sem vacilar. Eu vou proclamar a Cristo por aquilo que eu falo e pelas minhas atitudes. Isso é guardar a esperança. Para que as pessoas vejam, ouçam através das minhas palavras e vejam através das minhas obras, que a minha fé está depositada em Cristo Jesus. O texto aponta aqui para a perseverança e expressa, guardemos firmes, sem vacilar. Em outra tradução você encontra, retenhamos inabalável
a nossa confissão. Porque a verdade de que Cristo salva é uma verdade independente daquilo que você está vivendo. Se é um momento de bonança, um momento de tempestade, se é um momento de tribulação, um momento de alento, a verdade que somente Cristo salva permanece inalterada e inabalável. O pregar a Cristo não é só no momento de tranquilidade, irmão. Está tudo bem na minha vida, agora não tem mais problema de financeiro, ninguém está doente da família. Então, fazer o quê? Então agora eu posso falar de Cristo. Não. Se está tudo bem, fale de Cristo. Se está tudo ruim, fale de Cristo mais ainda. Porque a sua situação não altera a verdade que só Jesus Cristo salva. E essa é a nossa confissão. Observemos Hebreus. Volte lá para Hebreus, agora o capítulo 6. Hebreus 6, verso 11. Mais uma expressão que aponta para a perseverança, ele vai dizer assim: desejamos, porém, continue, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza do quê? Da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência ou longanimidade herdam as promessas. Retenhamos de modo inabalável a nossa confissão. E qual que é o motivo para isso? Por que eu tenho esse benefício de confessar a respeito da minha esperança, através da minha vida, através da minha pregação, através das palavras? Qual que é o motivo disso? Olhando para o final do verso 23, nós já mencionamos, mas fica mais claro. Ele vai dizer lá: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você deve, irmão, ser instrumento nas mãos de Deus para proclamar as virtudes, uma vez que Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz, porque a esperança e as promessas que Ele nos deu em Cristo Jesus, ela não é mutável, porque o nosso Deus é imutável, e as suas promessas não falham, Ele não pode mentir, Ele é fiel. Veja ainda Hebreus capítulo 6, agora o verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é o quê? Impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão do quê? Da esperança proposta, a qual temos por âncora, por segurança da nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos, portanto, irmãos, que o nosso Deus fez uma promessa, e uma promessa que é imutável, que não pode mudar, justamente porque o nosso Deus não mente. É impossível que Deus minta. E é justamente por essa verdade é que a esperança que Ele nos dá, ela é uma esperança confiável. O fato de que a Bíblia diz que todo aquele que nele crer e que confesse o seu santo nome será salvo, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isto é verdade verdadeira. Porque o Deus que fez essa promessa é um Deus imutável e que não pode mentir. E pautado nisso, nosso coração, a nossa alma está ancorada nessa verdade, nessa esperança. Nós podemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus,
porque essa verdade que anunciamos está firmada na imutabilidade de Deus. Você pode anunciar as verdades de Deus com toda a convicção do seu coração, porque você não está falando de falácias, de mentiras, de possibilidades, mas você está falando daquilo que o Deus, que não pode mentir, nos revelou. O Evangelho não é uma historinha. O Evangelho não é uma possibilidade. O Evangelho é o caminho. Paulo vai dizer para Timóteo para que ele se fundamente nas Escrituras, porque as sagradas letras é que podem nos tornar sábios para a salvação. Deus é fiel, é o motivo porque eu posso proclamar a razão da minha esperança. O nosso Deus não mente, Ele é verdadeiro em suas promessas, nos seus juramentos. As duas coisas que ele diz aqui no início do verso 7, já que ele não tinha ninguém superior a si para jurar, ele então, por duas coisas imutáveis, as suas promessas e os seus juramentos, ele nos garante a salvação através de Cristo Jesus, que como precursor entrou por nós, tendo tornado esse sumo sacerdote para sempre. Podemos crer e podemos proclamar, porque Deus prometeu e porque Deus jurou. O juramento de Deus e a promessa de Deus são imutáveis, e é por isso que eu posso pregar. É por isso que eu posso anunciar que só Jesus é o verdadeiro e único Salvador. Apocalipse 2:10 nos conclama a proclamar essas virtudes, nos conclama a sermos fiéis até a morte. Ele vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte. Continue no propósito, na missão que Ele te deu. E dar-te-ei a coroa da vida. No capítulo 12 ainda de Apocalipse, no verso 11, nós encontramos por que nós podemos dar a confissão da nossa esperança. Aqui no cântico, expressa no capítulo 12, verso 11. Eles aqui, sou eu e você. Eles, pois, o venceram, não por causa da nossa obra, mas por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse cântico está exaltando os súditos fiéis, que venceram porque foram lavados no sangue do Cordeiro, mas que também proclamaram, deram testemunho da palavra, mesmo em face da morte, porque amaram mais ao Senhor do que a própria vida. Guardar firme a confissão da esperança, irmãos, é proclamar, mesmo sob a morte, mesmo sob a ameaça da morte, que Cristo é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Todo aquele que foi alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, eleitos, segundo o amor do Pai, antes da fundação do mundo, e receberam a aspersão do sangue de Jesus Cristo, foram regenerados para uma viva esperança e para uma herança a revelar-se no último tempo, como está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos de 1 a 5. Portanto, anunciemos com ousadia o Evangelho de Cristo. Falemos da razão da nossa esperança, como também está lá em Pedro,
quando ele diz que temos que estar preparados para darmos razão da nossa esperança, capítulo 2. Veja lá, abra lá. Segunda... 1 de Pedro 3, 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão do quê? Da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pesa sobre nós, irmãos, a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio de com ousadia pregarmos a palavra de Cristo, a palavra da verdade, de darmos razão da esperança que está em nós e de que Jesus Cristo é o nosso Rei e Senhor e o autor da nossa salvação. Concluindo, a obra de Jesus Cristo nos foi aplicada e como súditos do seu reino e constituídos sacerdotes, temos o privilégio de ter acesso a Deus para adorá-lo e servi-lo. Mas também temos o privilégio de confessar diante dos homens, com firmeza, a razão da nossa esperança. Você tem proclamado as virtudes de Deus? Você tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo e testemunhado sobre a sua salvação? Podemos e devemos fazer isso, porque estamos cientes da imutabilidade de Deus em sua fidelidade. Por isso, permaneçamos firmes na esperança da salvação que será revelada no último tempo, confessando publicamente a toda criatura que o Cordeiro de Deus venceu. Essa é a mensagem que traz esperança ao coração de todo homem que o Senhor separou para a sua própria glória. Por isso, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Fala da doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão mais. O tempo de anunciar as verdades de Cristo, de confessar a nossa esperança, irmãos, ao mundo, é agora. Foi para esse fim que Ele nos designou discípulos, para fazermos outros discípulos. É isso que importa. Anunciar que Jesus Cristo venceu, que todo aquele que nele crer é feito filho de Deus. Por isso arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus é chegado. Que Deus nos dê a ousadia e a intrepidez necessária para, uma vez confiantes na obra de Cristo, nos aproximarmos diante de Deus para servi-lo e adorá-lo, mas também para proclamar as suas virtudes, guardando firme, de modo inabalável, a confissão da nossa esperança, sem vacilar, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel.